Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 24 de novembro. Ezequiel, capítulos 47 e 48. 1 Pedro, capítulo 3. Salmo 119, versículos 49 a 64. Provérbios 28, 12 a 13. E a música, a edificação da casa de Deus. Jesus é o Senhor. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, comecemos a nossa leitura desse dia com Salmo 119, a partir do versículo 49 até o 64, conforme já mencionado. Amém. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo. Ó Senhor, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, o Senhor está. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Ó Senhor Jesus, amém. Sermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Amém por esse fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra principal. Aleluia. Continuemos aqui com Provérbios, capítulo 28, versículos 12 e 13. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém. Nós somos as eleitas. Amém. Somos raça eleita, sacerdócio real. Vamos aqui para Ezequiel, capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado do sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura.
mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-las aos pais de vocês. Assim esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Eutom, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco e Amate, até Azer Aticom, que está na fronteira de Aurã. Assim, a fronteira será desde o mar até Azar-Enon, na fronteira de Damasco, ao norte, que é também fronteira de Amate. Esta será a fronteira do lado norte. Ao lado leste, a fronteira será entre Aurã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel. Será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Esta será a fronteira do lado leste. No lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribacades, e então seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Amate. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel, junto com vocês. Eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Amém. Chegando-nos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, a pedra principal. Ele é o Filho amado, em quem Deus se apraz. Também nós mesmos, como pedras vivas, edificados casa espiritual,
somos sacerdócio santo. Amém, aleluia. Continuando aqui com o capítulo 48 de Ezequiel. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azarenon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Azé terá uma porção. Limitando-se com Azé, desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 quilômetros de largura e o mesmo comprimento que das outras porções. Desde o lado leste até o lado oeste, o santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 quilômetros, a oeste 5 quilômetros de largura, a leste 5 quilômetros de largura. E ao sul, 12,5 quilômetros de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será que os sacerdotes santificados para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 quilômetros e a largura será de 5 quilômetros. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar de 2,5 quilômetros de largura por 12,5 quilômetros de comprimento será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões: o lado norte de 2.250 metros, o lado sul de 2.250 metros, o lado leste de 2.250 metros e o lado oeste de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros, a leste de 125 metros e ao oeste de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o leste e de 5 quilômetros para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 quilômetros de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 quilômetros em direção ao leste e também dos 12,5 quilômetros em direção ao oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e à cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste,
Gade terá uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, e o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, de Issacar e de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Azel e de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Amém. Jesus é o Senhor. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Chegando-nos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus. Aleluia. Prossigamos aqui para 1 Pedro, capítulo 3. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que no passado costumavam-se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês,
fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Por quê? Se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém. Jesus é o Senhor. Concluamos a nossa porção deste dia ouvindo a canção a edificação da casa de Deus. Amém. Nós somos a seleita sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos um povo, agora somos povo, o povo. De Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Chegando-nos para Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, a pedra principal. Ele é o Filho amado, em quem Deus se apraz. Também nós mesmos, como pedras vivas, edificados casa espiritual, somos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor.